Olá, que a paz de Deus esteja com todos. Queridos amigos, irmãos e companheiros de jornadas, hoje nós vamos abordar um tema muito interessante e que atualmente está ventilando muito pelas redes sociais. Vamos falar sobre o ódio. Pois é, o ódio. E vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, no item 10. E Fenelon escreveu em 1861 o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratais, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis tomar o vosso modelo, deu-vos os exemplos dessa abnegação, missionário do amor. Amor à terra, dá o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso. Mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeria mais do que eles. E em minhas pesquisas achei algumas palavras que eu vou falar agora para a nossa reflexão. O ódio é dessas forças terríveis que vão maculando a criatura, que vão destruindo o indivíduo e infelicitando a criatura. No livro Manual Prático do Espírita, de Ney Pietro Pérez, tem algumas questões, alguns quesitos bastante interessantes. Eu vou trazer para vocês poder analisar e quem sabe até buscar ler esse livro. Manual Prático do Espírita. É um livro bastante interessante, um conteúdo muito bom. Eu retirei algumas questões para deixar aqui para a sua avaliação desse vídeo curto que nos propomos a fazer quinzenalmente. O que é o ódio? Esse sentimento devastador, né? O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal. É uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal, que ainda guarda o espírito de evolução, os requisitos do instinto de conservação sobre as formas de defesa, de amor próprio. Depois, há uma questão também muito interessante, que é a seguinte: quais os vários modos pelos quais o ódio se manifesta entre nós?
Bem, desde os aspectos mais sutis, dissimulado na hipocrisia social e nas formas de antipatias, aos atos mais cruéis e brutais de violência. É um sentimento voraz, né? Um sentimento primitivo, resquício de animalidade, que destrói vidas, causam danos irreparáveis e pode levar a criatura a atitudes que, por certo, despertará mais tarde o arrependimento. Como o ódio se apresenta dentro de nós? Hein? Bem, como um sentimento, como uma emoção incontida, um impulso que, ao nos dominar, expressamos através de palavras ofensivas. Quando contraímos o coração, cerramos os maxilares, fechamos os punhos, soltam a faísca, nesses momentos soltam faíscas vibracionais de baixo teor. Sintonizados, por certo, com entidades malévolas, que assim podem nos envolver, instigando-nos ao crime. A pessoa envolvida pelo ódio, ela fica cega, ensandecida, ela fica fora de si. O indivíduo perde o domínio, o controle das suas emoções. O ódio é parente muito próximo da ira, da raiva, do rancor, né? Onde as pessoas perdem o controle, o domínio de si mesmo. Mas é um sentimento que ele vai nascendo aos poucos, ele vai criando raízes. E até que limites pode o ódio nos levar. Porque tudo tem um limite, né? Pois bem, nesses momentos, segundo o nosso irmão Ney Pietro Pérez, nesses momentos, podemos ser levados a cometer os atos mais indignos de violência, de agressividade, causando dissensões e até mortes, contraindo muitas vezes as mais penosas dívidas em nossa existência. Quais os motivos que nos levariam a odiar alguém? São vários motivos.
E não é só de agora, não, né? Desde do passado mesmo, encarnações passadas, porque tudo que acontece com cada encarnação, nós levamos conosco ao desencarnar. E quando retornamos, trazemos conosco também esses sentimentos, né? Porque eles ficam, os nossos sentimentos, as emoções ficam guardados no nosso subconsciente, no nosso perispírito. E ao chegar aqui, em contato com as pessoas com as quais nós temos compromisso, até mesmo aquelas que nós odiamos no passado, que retornam como pai, filho, esposo, esposa, enfim, como parentes próximos, né? Então, em geral, os ódios, né, os ressentimentos, os rancores, são despertados. São despertados. E quais foram esses motivos que levaram esses sentimentos a ser despertados, o sentimento do ódio, desde lá do passado? O que motivou isso? As humilhações sofridas, ou quando injustiçados, maltratos, traições, né? Traídos no afeto, né? Na confiança, ou quando ofendidos. Encontramos igualmente em muitas antipatias indecifráveis. Quando a gente pergunta assim, por que eu não gosto de fulano? Fulano me causa um mal-estar, fulano me dá calafrios. Quando se aproxima de mim, eu me aproximo dessa pessoa, ela me causa um certo sentimento de asco. Que eu não sei definir. Quantas vezes, né? São aquelas antipatias indecifráveis. A gente não entende porque a presença daquela pessoa nos incomoda tanto, né? Que passamos a sentir por alguém, né? Essas antipatias. Os ódios recônditos de outras existências estão ali guardados e de repente você encontra com aquela pessoa e aquele choque, você olha assim, essa pessoa realmente não, seus fluidos não casou com os meus, não combinou com os meus, né? Quase sempre fruto das nossas paixões. Nós carregamos conosco tantos sentimentos, temos conosco, né? Tantas paixões do passado. Porque somos criaturas que já viajamos no tempo. Estamos agora retornando em cada encarnação. E voltamos convivendo com essas mesmas pessoas que nós maltratamos e que nos maltrataram, para que haja entre nós o perdão, a aceitação, a misericórdia, a compaixão, para nos educar, reeducar, né? Será que o ódio é ausência de amor? Nosso irmão Ney Pietro, ele diz assim: amor e ódio são sentimentos opostos. Sabemos disso, né?
Um pode dar lugar ao outro em fração de segundos, dentro de nossas reações íntimas. Dizem que o ódio é o sentimento mais próximo do amor. Muitos ódios refletem expressões de um amor ainda possessivo em criaturas que foram preferidas nos seus afetos mais profundos. Mais profundos, né? Os arrependimentos copiosos por males antes nutridos, em ódios distantes. São os lampejos de um amor despertado, fazendo finalmente voltar às fibras sensíveis do coração, que assim quebra a casca endurecida que o envolve. Me faz lembrar aquele filme de André Luiz, A Vida Continua. Quanta lição tem naquele filme, nesse livro de André Luiz. E A Vida Continua, muito bom pra gente ler, reler, assistir o filme, tornar a assistir e refletir. E refletir. Meus amigos, há uma questão também que Ney Pietro faz, escreve, né, nos propõe. Como podemos combater o ódio? Como? Quando Jesus nos disse, amai os vossos inimigos. E lá no Evangelho nós vamos encontrar os inimigos desencarnados. Mas temos os nossos inimigos encarnados. Mas quem são os nossos inimigos? E como podemos combater o ódio quando em contato com essas pessoas que foram responsáveis pela nossa desdita no passado, ou que ainda estão sendo responsáveis pela nossa desdita no presente? Como combater esse sentimento? No momento que a gente perceber que alguém nos causa tanto asco, tanto repúdio, tanta aversão, como fazer para combater isso? Perdoando os que nos ofendem. E o nosso Divino Mestre já nos deu a fórmula. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, infinita e plenamente. O que fazer quando o ódio nos invade a alma? Quando a gente tem esse sentimento, como é que a gente faz? Perdoando, já foi dito, né? Deus falou aqui, né? Combater o ódio com o perdão. Com o perdão, né? E quando esse ódio está entranhado em nós, que nós
Sabemos que temos que perdoar, precisamos perdoar, mas é muito difícil. É muito difícil. Estamos no processo de aprendizado. E às vezes conviver com pessoas que não gostam da gente, que a gente percebe que não nos suportam. E às vezes a recíproca é verdadeira. Às vezes é na família, às vezes entre os amigos, que você olha assim, você não entende naquele momento porque aquilo está acontecendo. É horrível. Dói muito. Dói. Você se sentir desprezada por uma pessoa, por alguém que você não entende por quê. Está sendo desprezada, desprezado, odiado. E você também tem esse mesmo sentimento. A gente, dentro da doutrina espírita, sabemos que devemos conter as nossas emoções e perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas não podemos negar que é difícil. Não podemos negar que é difícil. Requer de nós muito esforço, entendimento daquilo que da doutrina que nós professamos, daquilo que nós lemos, das mensagens que são passadas para nós, da necessidade de reflexão, de meditação, de uma busca pelo autoconhecimento. Então, nosso irmão Ney, no seu livro, ele diz que o primeiro passo é segurá-lo de todos os modos, esse sentimento nefasto, né? Não deixá-lo expor-se à vontade, não dar expansão ao sentimento. Conter, né? Calamos a boca. No momento que sentimos aquela vontade de dizer as coisas, calar. Engolir seco. Engolir a seco mesmo. Contar até 10, até 100. Caso seja preciso. Logo em seguida, procuremos um local onde possamos nos recolher. Aí iremos nos acalmando e mentalmente trabalharemos para serenar nosso ânimo exaltado. Então, analisemos as origens dos nossos impulsos de violência e progressivamente dosemos e amordacemos nossos sentimentos com as luzes reconfortantes do Evangelho. Requer de nós um esforço, uma reforma íntima. Por isso que a reforma íntima, ela é muito importante. A gente começar a analisar os nossos sentimentos, buscar a transformação moral. A prática da caridade nos ajuda, o estudo do Evangelho, as orações constantes nos ajuda muito. Buscar sempre a presença de Deus, de nosso Jesus, estar sempre com o nosso guia espiritual, buscando a presença do nosso guia espiritual em nossa vida. Serenar nossa mente e o nosso coração.
Meus amigos, nosso irmão Chico Xavier, ele nos diz que o sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão. Porque a gente vai dar oportunidade para que os nossos desafetos do passado se aproximem de nós e nos estimule a alimentar esse sentimento. Porque isso será uma vitória para quem nos odeia. Então, não vamos entrar nessa mesma faixa vibratória. Vamos buscar uma faixa de amor, de perdão, de misericórdia. E quando olhar para esta pessoa, repetir para nós: eu sou culpada. Eu é que preciso me modificar. Eu preciso aprender a lição. Eu vim aqui para aprender a lição. E nosso irmão André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz que o coração que conserva rancor é coração doente. E alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Olha, veja quanta recomendação, quanto remédio salutar os nossos amigos benfeitores passam para nós. Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier ainda nos diz que precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia em nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Chico Xavier. Por isso, meu irmão, meus amigos, no livro Pão Nosso, de Emmanuel, também tem uma frase muito interessante, que diz assim: nem teus piores inimigos, podem te fazer tanto mal quanto seus próprios pensamentos, que tudo começa no nosso pensar. Então vamos pensar no bem, viver no bem. Vamos buscar a luz do Evangelho e no Consolador prometido aquecer o nosso coração, para que possamos nos sentir mais leve e mais tranquilo e atravessar a estrada da vida, semeando pétalas de amorosidade cristã. Porque, por certo, lá na frente, vamos colher aquilo que semearmos na nossa estrada. Então, vamos semear o perdão e a misericórdia, para que possamos ser felizes no futuro. Porque dizem que, segundo o Evangelho, a felicidade não é desse mundo. A felicidade sublime,
que todos nós um dia vamos alcançar. Mas nós já podemos semear a felicidade agora, fazendo o bem e amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz.